Muito bem. Bom dia, Tiago. Bom dia, Marlete. A gente, né? Tinha gente que desejava tanta coisa boa para 2020, e 2020 trouxe tantas tragédias. Mas, enfim, Deus sabe de todas as coisas. Quem sabe a gente não alcança aí a volta de Jesus em 2021, né? Então, a lição dessa semana que nós estudamos, que para mim foi uma lição bem prática, assim, bem aplicável à nossa vida. Com certeza. Traz como título o cristão e o trabalho, né? E o versículo para memorizar está em 1 Coríntios 15, capítulo 15, o versículo 58. Para quem não está com a lição, pode acompanhar pela Bíblia. E diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Muito bem, então essa semana nós estudamos aí um pouco mais sobre o trabalho. Tiago, trabalhar é bom ou é ruim? Assim, eu acho que a maioria acha que trabalhar é ruim, né? É penoso, você levantar cedo de segunda a sexta-feira, levantar cedo, pegar aquele ônibus lotado, encarar aquele chefe que muitas vezes não é legal, é aquele cara chato, né? Então, assim, muitos veem o trabalho como algo penoso, algo ruim. Mas a gente tem que ter em mente que quem foi que criou o trabalho e onde é que o trabalho foi criado? Foi criado por Deus, né? Basta a gente ver a própria criação, é um trabalho de Deus. Deus, ele criou todo o universo através de quê, ó? Através de suas mãos, através do trabalho, né? O pó da terra, as nuvens do céu, todo o firmamento, as estrelas de todo o universo, foi fruto de um trabalho, né? E deve ter dado trabalho, né? E muito. Pelo menos para planejar aquilo ali tudo bem que ele falava e as coisas surgiam, mas para planejar aquilo ali tudo, nos mínimos detalhes, que uma célula vai trabalhar, né? Um organismo na natureza depende de outro. Como é que uma planta se desenvolve, né? Exatamente. Maravilhoso isso. Nos tempos antigos, assim, o trabalho ele é fundamental. Tanto é que quando eu fico pensando assim, ó, em que se resume a nossa vida? Quando a gente é pequenininho, lá 2, 3 anos, já vai para a creche, né? Já entra na creche. E ali fica até ensino médio, outros até a graduação, outros até o doutorado. E por que a gente vai estudar numa escola? Para conseguir um trabalho, né? Exatamente. O fundamental é para a gente aprender o básico. Aí, quando você vai para o ensino médio, você quer o técnico para escolher uma profissão ou para o vestibular para você também escolher uma profissão. Quando você encerra essa vida acadêmica, você vai alcançar vai atrás do alvo que você lutou e estudou a sua vida toda, que é o trabalho. E vai trabalhar até se aposentar, e quando se aposentar, vai se aposentar para curtir a vida. E às vezes até continuar a trabalhar, né? Porque não consegue ficar em casa depois que se aposenta, né? Exatamente. Muitos se entristecem, outros acabam morrendo mais rápido. Mas a gente vai ver aí vários aspectos do trabalho, né? Então, o trabalho, para que a gente tenha uma profissão, é preciso a gente ser educado. É preciso a gente estudar para ter uma profissão. Mesmo aqueles que não foram para a escola, de alguma forma eles aprenderam, foram ensinados, que ninguém nasce sabendo. Por exemplo, não existe escola para pedreiro. Como foi que eles aprenderam? Numa escola. Uma construção. Alguém ensinando eles, um pai, um parente, a fazer aquilo ali, né? Então, o trabalho, ele é fundamental e muito conectado com a educação. Você tem que aprender para poder trabalhar. Então, passando aí para a parte de domingo, vamos ver aí quais são os muitos aspectos do trabalho. O que você destaca para nós aí nessa lição de domingo, que tem vários aspectos do trabalho? Tem vários aspectos, né? E um deles é que o trabalho, ele pode dar à pessoa o valor, né? Ou seja,
Aquela velha pergunta que todo mundo faz: o que você faz da vida? Em que você trabalha? Né? Então, assim, a gente costuma dar valor às pessoas pelo que elas fazem, pela profissão que elas exercem. Né? E aí é interessante que a gente colocar o seguinte, que o trabalho, ele foi algo dado por Deus. Né? Isso não quer dizer que lá no Éden, Adão e Eva não faziam nada. Pelo contrário. Jesus, ele chegou para Adão e Eva e disse: olha, vocês vão cuidar desse jardim. E lá eles faziam um trabalho. Né? Então, o trabalho, ele dá valor à pessoa. Além disso, trazendo para a vida espiritual, né, o trabalho também ele é importante. Porque nós temos que aprender... Nós temos que aprender a trabalhar como Deus deseja. Porque esse trabalho que a gente realiza aqui no nosso dia a dia, ele também pode servir para alcançar os propósitos de Deus, né? Sem dúvida. Ali no Éden, você pincelou bem aí, Deus criou o homem e a mulher e eles tinham ocupações ali, eles não ficariam com a mente vaga, né? Nem com o tempo ocioso. E isso é uma das funções, uma das vertentes do trabalho, ocupar nossa mente. Mas depois do pecado as coisas mudaram. E a gente vê ali em Gênesis 3:19 o reflexo do pecado sobre o trabalho, né? Agora as coisas seriam um pouquinho mais difíceis. Se antes ele só ia lá na natureza, pegava o arroz não tinha não, mas vamos dizer, né? Pegava o arroz, o feijão, as frutinhas ali, tudo muito fácil, porque a natureza dava. Depois do pecado agora ele tinha que trabalhar a terra, tinha que pegar as sementes, tinha que cuidar de uma forma mais difícil para trabalhar ali. E Gênesis 3:19, ele pode até nos dar assim, uma ideia de que o trabalho era uma maldição. Porque ele diz ali que agora do suor do teu rosto comerás o teu pão. O trabalho é algo ruim, Tiago? Foi amaldiçoado ali, tipo assim, vou te amaldiçoar, agora você vai começar a trabalhar. É assim, será que a gente deve entender isso? A gente deve entender que o seguinte: a terra ela foi amaldiçoada, não o trabalho. O trabalho ele continua sendo algo valoroso para Deus, né? Até porque, Marlete, o trabalho ele não foi dado ao ser humano após o pecado como uma maldição, mas sim como uma barreira para que o homem não satisfazesse os seus desejos no momento que ele quisesse. Porque a partir daí, chegando nesse ponto, o ser humano seria algo sem limites. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, eu desejo ter uma mansão. Já pensou se isso fosse conquistado assim, no estalar de dedos? Que valor seria dado, né? Eu quero um emprego ganhando 50 mil reais por mês. Já pensou se as coisas acontecessem assim, num estalar de dedos? Como é que nós seríamos hoje? Como é que o ser humano seria hoje? Se nos dias atuais o ser humano já tem essa arrogância, já tem essa autossuficiência, imagine se as coisas acontecessem no momento que a gente quer, do jeito que a gente quer, o que a gente quer. Então Deus, ele é muito sábio, em sua infinita sabedoria, Deus falou: olha, você vai conquistar tudo o que você deseja através do trabalho. Então é trabalhando, colocando a mão na massa, correndo atrás, é que a gente consegue conquistar as coisas. Então Deus, ele na sua infinita sabedoria, ele colocou o trabalho não como uma punição, mas como um obstáculo para que nós não tirássemos o lugar dele, não tirássemos ele de onde ele deve estar.
A procura do trabalho, ela deve ser algo assim que venha daquilo que você sente prazer em fazer. Porque há um ditado que diz que se faça aquilo que você gosta e você não vai ter que trabalhar um único dia sequer. Quando você faz aquilo que você ama, aquilo é prazer, não é trabalho, não é labuta, não é enfadonho. Você faz por amor, né? Mas muitas pessoas têm essa sensação de que, nossa, como você falou no início, vou mais um dia para aquele negócio. E se desempenha mal, e a gente vai até ver sobre isso também, que isso é errado também, né? Mas os cristãos, eles precisam entender que o trabalho ele é necessário para a manutenção da família, da casa, para a sua autoafirmação, ele é necessário. E ele é necessário também como outro aspecto que o Tiago falou, que ele pode servir como um meio para a pregação do evangelho, né? Pode servir ali como uma possibilidade de ministério para, através do que você faz, apresentar Cristo a outras pessoas. E às vezes eu vejo pessoas reclamando assim, nossa, fulano que trabalha comigo é cristão, mas faz cada coisa errada. A gente ouve muito isso. Esse é um péssimo testemunho, né? Nós devemos ser cristãos em todos os aspectos, inclusive no trabalho. E a parte de segunda-feira, então, traz aí a questão de trabalho e educação. O que você traz para nós aí como pontos principais da segunda-feira? Nesse ponto aqui de segunda-feira, Marlete, a gente pode colocar que o trabalho, você falou sobre a questão do trabalho, tem que ser prazeroso, tem que ser amoroso, né? E isso tudo vem do quê? Vem de um propósito. Quando eu realizo o meu trabalho com um propósito, ele se torna prazeroso, né? Ele se torna algo que eu vou fazer, mas que no final do dia eu vou sentir uma recompensa, tá? Então, quando eu tenho um propósito no meu trabalho, aquilo me motiva, aquilo vai me dar forças para continuar. Por exemplo, se eu tenho um propósito, eu sou professor e toda semana eu entro em uma sala de aula para passar de 7 horas da manhã até as 5:30 da tarde, falando conteúdo, explicando, passando exercício, controlando aqueles meninos que muitas vezes dão uma raiva na gente. Pense. Mas, Marlete, quando eu entro na sala de aula, eu penso que ali eu estou desenvolvendo um propósito. E é isso que me dá aquele gás. Aquele propósito de que, a partir do meu trabalho, eu vou manter aqueles jovens, aqueles meninos, longe de drogas, longe da criminalidade. E também levar um pouco de Deus para eles, né? Porque a ciência, ela é muito válida, mas também ela deve ser acompanhada com Deus, né? Então, à medida que eu desenvolvo o meu trabalho, eu desenvolvo com um propósito. E é isso que a parte de segunda-feira ela traz para nós. Deus nos deu a obra das nossas mãos para que pudéssemos encontrar satisfação e alegria. Então, quando eu tenho esse propósito, eu encontro a satisfação e a alegria. E é isso que nós cristãos devemos passar no nosso trabalho. É essa alegria, essa satisfação, é o testemunho de que eu tenho aquele trabalho, foi Deus que me proporcionou e ele vai servir de canal para chegar até as pessoas, para que Jesus chegue até as pessoas. Então, essa questão do trabalho, se ele vem sem um propósito, vira enfado. É verdade. E o Tiago estava falando aqui, né, sobre o prazer que ele tem e a importância que ele tem através do desenvolvimento da função dele. A gente está dando aula remota, né? Não está podendo entrar em sala de aula, mas ontem eu recebi um e-mail de uma aluna e ela dizia assim, né? Você é uma excelente professora, porque nos faz aprender o conteúdo. Então, assim, isso te motiva a você querer melhorar cada vez mais e saber que você está indo no caminho certo, né?
que é de ajudar pessoas a aprenderem alguma coisa, como você falou, contribuir de alguma forma para a vida profissional delas, né? E para um futuro de sucesso. E, de fato, o trabalho na Bíblia, ele é tratado muitas vezes com obra das nossas mãos, né? Sim. E lá em Deuteronômio, diz que o Senhor abençoa o trabalho. Ou seja, tira aquela visão de que a gente já podia ter lá em Gênesis 3,19. Que como... é um castigo, né? Isso, porque ele diz aqui que abençoa o trabalho e isso nos traz alegria. E aí, em Provérbios, ele diz assim, que o preguiçoso, ele fica apenas desejando as coisas acontecerem. Fica ali deitado na rede dele, amanhã o emprego aparece. Amanhã alguém vai bater na porta me oferecendo um emprego de gerente lá de uma loja e aí vai dar tudo certo, né? E ele fica sem construir absolutamente nada para a vida, as portas caindo, o telhado caindo, e ele esperando no amanhã, né? Mas Eclesiastes diz que nós temos que fazer as obras das nossas mãos enquanto nós estivermos vivos, porque para onde a gente vai no túmulo não tem obra nenhuma. Só o esquecimento. E é então aqui nessa vida que a gente tem que se desenvolver mesmo, desenvolver os nossos dons, os nossos talentos no nosso trabalho, qualquer que seja a função que a gente venha a desempenhar. A gente tem que fazer algo útil e compartilhar também isso com os outros. Então, passando aí por essa parte que eu achei muito interessante do trabalho e excelência, que é a parte da terça-feira. E aí você acorda às vezes chateado, não quer ir para aquele trabalho por várias razões. E quando chega lá, faz só o que era obrigado. E olhe lá. E olhe lá. Diz aí, Tiago, como é que deve ser, o que que Deus acha disso, né? Como foi que Deus pensou o mundo? E o exemplo lá do templo também. E o que isso tem a ver com o nosso trabalho hoje em dia? Basta a gente dar uma olhada ao nosso redor, Marlete. Se a gente observa toda a criação divina, nós vamos ver algo muito detalhado. Você, como bióloga, você pega uma planta, coloca no microscópio, você vai ver todas as partes, todos os componentes daquela planta. Ou seja, os mínimos detalhes. Deus, ele criou o melhor. E tudo bem detalhado. E tudo funcional. Ou seja, tudo está ligado uma coisa à outra. E com o templo, em relação ao templo, se nós observarmos, Deus também foi bem detalhista aí. Ele chegou para Moisés e disse: Moisés, faça um santuário para que onde eu possa habitar nele. Moisés já deve ter pensado assim: não, senhor, tudo bem, eu estou aqui há 40 anos vagando no deserto com esse povo, fazendo tenda, desmontando tenda, vai ser, rapidinho eu faço um santuário para o senhor habitar. Imagina aí Moisés pensando nisso e Deus dizendo: não, calma, não é assim não. Eu vou te dizer como você vai fazer, quais materiais utilizar, né? E aí você vai chamar o povo e você vai fazer. Moisés deve ter pensado: e agora? Quem vai fazer isso se a gente não tem ferramenta, se a gente não tem habilidade para fazer do jeito que o Senhor quer? Imagina, Marlete, como ficou a cabeça de Moisés. Mas aí, meus queridos, Deus, ele dotou o povo de habilidades. E foram essas habilidades que tornou possível o povo de Israel levantar o santuário para Deus. E nos nossos dias atuais, Marlete, Deus, ele nos dota de habilidades, do mesmo jeito que dotou o povo de Israel. Para quê? Que ele nos dota de habilidades? Para que nós possamos fazer o melhor. É sempre visando o melhor. Eu sou mecânico, pois eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho a habilidade de consertar aquele carro, eu vou fazer o melhor, para que o cliente saia satisfeito.
eu vou pregar na igreja, pois eu vou fazer o melhor sermão, vou pregar da melhor forma. Eu sou um ancião, sou um diretor de mordomia, eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma. É isso que Deus quer de nós, que façamos o melhor, que façamos o nosso trabalho com excelência, né? Se nós temos habilidades para fazer, por que nós vamos fazer só a metade? Eu ouço muito o pessoal falar aí no seu trabalho que eu faço aquilo que me pagam para fazer. E aí a coisa sai mal feita, não faz de jeito nenhum, se faz reclamando, né? Deus, Ele não quer esse tipo de coisa para nós que somos cristãos. O nosso testemunho tem que vir sempre à frente. E no nosso trabalho nós temos que demonstrar isso. Inclusive aquela lição destaca que Deus não aceita trabalho mal feito. Às vezes a gente chama a pessoa para participar, para fazer alguma coisa, né, na igreja, na escola sabatina, aí a pessoa vem se arrastando, chega atrasado, né, não estudou direito e faz as coisas de qualquer jeito. Deus não aceita esse tipo de trabalho. Não. Ele foi muito detalhista, ele foi muito minucioso no que deveria ser. Inclusive passou um tempão dizendo apenas como seria uma mesa, que deveria ser tudo muito rico em detalhes, né? Deus não aceita coisas feitas, como a gente diz no popular, meia boca. E assim, o que você estava falando, eu me lembrei do rapaz que pintou aqui a igreja. A gente sempre faz orçamentos, né? E a gente fez alguns orçamentos da pintura. E aí um cobrou, eu cobro 1.300, né? A gente achou caro, não, pois vamos fazer mais orçamento. Até que a gente chegou num que cobrou R$400 para pintar. A gente ficou assim, mas é isso mesmo, esse valor mesmo que ele vai cobrar? Você está entendendo o serviço que tem para fazer? Tenho. Quanto tempo você faz? Eu faço em 2 dias. Ou seja, se os outros cobram uma diária de 120, a dele ainda era maior. E ele disse assim, o detalhe, né, nessa questão que eu quero chegar dos preços. O detalhe é que ele disse assim, se você faz um serviço bem feito, é o seu cartão de visitas para você ser indicado para outras pessoas, né? Então, tem profissional que faz as coisas de qualquer jeito e aquilo é um testemunho que ele está dando. E eu, tipo assim, se eu for mal recebida num estabelecimento, eu não indico aquele estabelecimento mais para ninguém. Da mesma forma, aquilo que nós fazemos deve servir para as pessoas entenderem que existe um Deus que está agindo através de nós e que é um Deus perfeito, né? A gente não pode fazer as coisas pela metade. Então, vamos passando aqui. Trabalho e espiritualidade. Paulo, ali em Gálatas, ele diz, no capítulo 5, os versículos 22 a 26, ele destaca quais são os dons, né, que as pessoas teriam, os frutos do Espírito. O que esses frutos têm a ver com o nosso trabalho? Tem tudo a ver, porque no nosso trabalho nós também podemos desenvolver esses frutos do Espírito, né? O amor, a longanimidade, a benignidade, bondade, a paciência, né? É necessário. Muito, principalmente na nossa área, né, Marlete? A área da educação precisa muito desses frutos do Espírito. E a lição, ela vem trazendo uma história que eu achei bastante interessante. Sim. Um homem que estava no hospital, lá com o seu amigo, lá com ele fazendo companhia. E esse homem via o tratamento que os enfermeiros davam ao seu amigo que estava acamado, né? Que estava moribundo. E esse homem ficou prestando atenção, porque os enfermeiros tratavam esse homem de uma maneira diferente, com amor, com carinho, entravam e saíam, sempre ali naquele cuidado. E esse homem chegou para esses enfermeiros e perguntou, o amigo lá perguntou, onde é que vocês se formaram? Aí eles disseram o nome da universidade, né? E esse homem ficou curioso em saber como que era a metodologia ensinada nessa universidade, porque ele viu que era algo diferente. E esse homem foi lá, nessa universidade. Lá ele visitou, perguntou como era que era toda a metodologia. E no final,
de tudo, esse homem fez uma doação de $100 mil para essa universidade, para que eles continuassem colaborando, ensinando as pessoas a tratar bem, ensinando as pessoas, aqueles jovens enfermeiros, jovens médicos, como se deveria tratar as pessoas, de fato, com amor, com bondade, com paciência. Então isso aqui nada mais é o que? Um testemunho. Se eu trato aquela pessoa com carinho, com amor, é como você disse, Marlete, essa pessoa volta. Então se uma pessoa chega aqui na igreja, eu trato ela de uma forma grosseira, se eu trato ela de uma forma que ela fique triste, que ela se chateie, essa pessoa ela vai voltar? Não. Então é o nosso testemunho. Então quando nós buscamos desenvolver esses frutos do Espírito, as coisas elas vão acontecendo. E principalmente no nosso trabalho. Se nós buscamos levar isso para o nosso dia a dia, nós vamos ver que as pessoas vão chegar para nós e dizer, olha, você é diferente. E se tem um ambiente que você precisa que as pessoas te tratem bem, é no hospital. Quantos enfermeiros grossos a gente não já passou, agonia... Não, assim, às vezes eu até entendo, porque ali é um ambiente muito estressante, é todo mundo querendo, todo mundo angustiado, querendo a mesma coisa e pouca gente para dar conta. Mas tem uns enfermeiros que parece que são especialistas em ser ignorantes, né? E eu não vejo... Olha, eu não sei por que o pessoal está apontando para a Cássia. O que será isso aí, Cássia? Eu não estou... Ah, sim, a Cássia é o exemplo do contrário, né? Porque eu não consigo visualizar um cristão sendo enfermeiro e maltratando as pessoas e não atendendo com educação. Porque na igreja a gente aprende como que a gente deve se comportar com as outras pessoas, né? Então, assim, se ele é cristão, ele é muito mais cobrado de ser um exemplo, né? E aqui eu achei bem interessante essa lição da pergunta, que ele diz assim, na sua opinião, qual a impressão que você causa no seu trabalho? O que as pessoas dizem de você? É preguiçosa, é preguiçoso? Atrasa o serviço, só faz o serviço pela metade? E o que a sua resposta mental lhe diz sobre o profissional e o cristão que você é? Para refletir, né? Para refletir. Oi.
Exatamente, Edmilson. Muito bem, muito bom. O Edmilson está falando aqui que não importa o trabalho, você tem que mostrar a Deus onde quer que você esteja, independente se você é pastor ou da sua educação cristã, né? Você tem que mostrar a Deus. A parte de quinta-feira fala sobre trabalho e mordomia. Às vezes a gente pensa que mordomia é só dinheiro, né? Mordomia só remete ao dinheiro. Mas o que tem a ver o trabalho com a mordomia, Tiago? Muitas vezes a gente costuma compartimentalizar a nossa vida, né? Nós temos a nossa vida profissional, nós temos a nossa vida na igreja, nós temos a nossa vida em casa. Meus queridos, isso é muito perigoso, sabia? Por quê? Essa questão da gente compartimentalizar a nossa vida, ela nos leva a um resultado de uma vida dupla. Eu sou uma pessoa em casa, eu sou uma pessoa no meu trabalho, eu sou uma pessoa na igreja. Isso é muito perigoso, porque aí leva a gente a uma vida dupla, tá? Por exemplo, um casal tá em casa, o homem é um grosseiro, bate na esposa, chega na igreja, é um homem santo, terno, gravata ali, prega, né? Chega no trabalho, é aquele homem chefe ignorante, é aquele chefe que fere todos os princípios de Deus ali, todos os mandamentos, ele fere no trabalho, mas na igreja é aquele homem santo, intocável, né? Não, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem santo. Isso é compartimentalizar a nossa vida, e principalmente a vida espiritual. Muito perigoso, tomem cuidado com isso, tá? Por quê? Porque a mordomia, ela não é uma área da nossa vida espiritual que quer dizer apenas, que se refere apenas a finanças, e sim a tudo aquilo que nós fazemos em todas as áreas da nossa vida. Então, se eu sou uma pessoa aqui na igreja, eu tenho que ser na minha casa, eu tenho que ser no meu trabalho, porque aí, a partir daí, nós estaremos sendo mordomos daquilo que Deus nos colocou para cuidar. Se eu sou professor, eu tenho que ser um professor que segue os princípios cristãos, assim como eu sigo na igreja, assim como eu sigo na minha casa. Eu não posso ser aquele professor que nega a Deus. Aqui na igreja, eu digo que sou cristão, mas lá na minha sala de aula eu nego a existência de Deus. Deus não existe, a ciência é que comanda, né? Por quê? Porque eu estou tendo uma vida dupla dessa forma. Eu não posso chegar aqui e pregar sobre família, respeite a sua esposa, proteja seu filho, sendo que em casa eu traio a minha esposa, eu machuco os meus filhos. Então, esse perigo da vida dupla é que traz todos esses males para nós seres humanos, para nós filhos de Deus. Às vezes a gente tem mania de compartimentalizar, como o Tiago está falando, a nossa vida. Então, a gente tem uma vida profissional, e aí ali eu sou uma pessoa, né? A nossa vida espiritual, e ali é outra coisa que não se mistura às vezes, né? A gente pensa assim, eu tenho minha vida familiar e eu não misturo trabalho com família, nem com igreja. Eu tenho a minha vida social, que aí eu vou sair com os meus amigos, eu não misturo isso com igreja. Só que a Bíblia diz aqui, eu queria até convidar para quem puder abrir a sua Bíblia aí, inclusive se alguém quiser ler para nós, 1 Coríntios 10:31, e eu convido a todos que estiverem assistindo também para acompanharem na leitura do versículo, porque para mim ele conecta tudo isso, todas essas vidas que nós temos. Alguém quer ler para nós? 10:31, 1 Coríntios.
Isso, e fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, se você comer, se você beber, se você viajar, se você vai tirar uma foto para a internet, se você vai trabalhar, se você vai para a igreja, tudo que você faz deve estar interconectado com sua vida espiritual. Você pode até separar a profissão e a família, mas nunca você vai poder separar a profissão e espiritualidade e nem família e espiritualidade. Tudo tem que estar interconectado. E aquela coisa, se eu rejeito Deus em uma área da minha vida, eu rejeito Deus em todas as outras. Não adianta eu pensar que, não, na igreja eu busco a Deus e lá fora a coisa é diferente. Não é bem assim que acontece. Se eu rejeito Deus em uma área da minha vida, eu vou rejeitar em todas as outras. Passando aqui para a última parte da lição, para a parte de sexta-feira, a gente tem uma pergunta assim, que eu achei interessante, né? Se o trabalho é de fato uma maldição ou uma bênção, mas eu já até puxei essa discussão para a parte de sábado, né? Mas tinha a primeira pergunta aqui do estudo de sexta-feira, que fala sobre as palavras de Salomão, que Salomão às vezes parecia que ele estava assim meio incerto quando ele falava, parecia uma dupla personalidade, né? Porque no mesmo texto ele diz que o trabalho é bom e o trabalho é enfadonho, né? Então, como Salomão pôde considerar o trabalho uma bênção e uma maldição na mesma seção da Bíblia? O que pode fazer a diferença na nossa maneira de abordar nosso trabalho? Você quer comentar, Tiago? Se quiser, a gente pode até ler aqui o Eclesiastes, tentar ser breve aqui, 2. Eclesiastes 2, do 18 a 24. Né? Diz assim: também aborreci todo o meu trabalho com que me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se vai ser uma pessoa sábia ou estulta? Contudo, ele terá domínio sobre tudo que eu ganhei, sobre todas as minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Pois que tem o homem de todo o trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosta até de noite. Não descansa o seu coração. Isso também é vaidade. Mas, no 24, ele fecha assim, ó. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Ora, parece uma contradição, né? Não, o trabalho é só cansaço, é só chatice. Aí lá no final ele diz assim, não, mas é bom trabalhar, porque aí dá pra gente comprar roupa nova, dá pra gente ir no shopping, dá pra passear, e parece que às vezes as pessoas só trabalham por causa disso, por causa dessa motivação. Exatamente. Assim, é como a gente falou lá no início, Marlete. A questão do trabalho, tudo vai do propósito, né? E, inclusive, tem uma pergunta na lição que diz o seguinte: se nós substituíssemos a palavra trabalho de nosso vocabulário pela expressão serviço para Deus, toda vez que conversássemos sobre nossas ocupações, como nossas atitudes mudariam? Propósito. Se eu encaro o meu trabalho como um serviço para Deus, a gente resolve essa ambiguidade aqui de Salomão, sabia? A gente resolve essa ambiguidade. Porque Salomão pensava, de que adianta eu trabalhar se eu vou morrer e deixar toda essa riqueza para alguém que não trabalhou por ela? Mas aí, se nós pensarmos no seguinte: eu estou trabalhando para Deus, o nosso comportamento muda. É verdade. Se você entender que não é para o teu chefe ou para a empresa, mas sim para Deus, né, você vai trabalhar de uma forma diferenciada. Então, de fato, muito boa essa lição, assim, para nós refletirmos sobre a nossa posição e visão em relação ao trabalho.